Pra quem diz, sem meu pênalti eu não consigo, o Inter provou que não precisa dos pênaltis, Vaguinha. Perfeito. É isso? Perfeito. Pra quem tá acostumado a falar aqui, às vezes aqui até nesse microfone aqui, né? Eu vou dar um recado direto aqui, é César Cidade Dias. Certo. Ele que fala que o Wesley se atira na área, que o Inter tem sempre pênalti. Tá aí, ó. O Inter teve 3 pênaltis. O Wesley foi chutado hoje. E não preciso. Todos os pênaltis claríssimos. Exatamente. Né? Mas tô falando do Wesley pra essa questão. É. E o Inter teve 3 pênaltis e não fez, não quis fazer. Pra provar que tem condições de ganhar com bola rolando, com gols de bola rolando. 3-0. É claro que isso é uma brincadeira. Lógico. Né? Estamos descontraindo aqui na abertura do nosso final. Antes que alguém se ofenda, né? Não, é que o Milor Fernandes, ele dizia isso, né? O Brasil é o país que tu tem que avisar a ironia. Tu tem que avisar que vai fazer uma ironia, porque senão alguém pode não entender. O Alan Patrick até explicou ali, e eu disse, mesmo depois que ele perdeu o primeiro, ele tem muito crédito. Claro. Mas o Inter tinha que resolver o jogo nos 45 minutos iniciais. Se tivesse feito isso, quem ia perder pênalti era a reserva. Sim. Jogador do banco. Justo. Porque o Inter se faz 3-0 no primeiro tempo, acabou. O Roger tira todo mundo, cumpre o projeto, cumpre o que está estabelecido e volta para casa com a classificação sem um roteiro turbulento, como foi. Agora, não é culpa nenhuma do Roger que os caras não conseguiram jogar no primeiro tempo, né? Perfeito. O Inter não sabe, tava lento e tal. Eu acho que o intervalo durou 13 minutos, Sim. Pelos meus cálculos. Foi rápido. Normalmente é 15 ou mais, 15, 16, 17. 13 minutos, tá todo mundo em campo. Levaram um puxãozinho de orelha, todo mundo resolveu correr. Puxa. E aí o time começou a jogar e fez o que precisava ser feito contra o Maracanã. A realidade é que o Inter não precisava nem utilizar titulares nem em Porto Alegre e nem em Santa Catarina para passar. Mas usou, passou e está entre os 16 melhores da Copa do Brasil. É isso, né, Diogo? O Inter teve uma certa... Bom, eu vou falar um termo aqui que talvez não seja o mais justo ou mais adequado, mas é o termo que mais resume, né, Diogo? O que a gente viu para tentar ser o mais claro possível. O Inter parecia preguiçoso no primeiro tempo. Poxa vida, tem que jogar esse jogo aqui, cara. Sabe? Parecia um jogo, assim, um estorvo. Protocolar, né? Aquela coisa e tal. E o Alan Patrick, Diogo, perdeu uma grande chance, né? Falando muito sério agora sobre o pênalti perdido pelo Alan Patrick no primeiro tempo. O Alan Patrick perdeu uma grande chance de não dar margem pro azar. Aí vão dizer assim, mas no terceiro pênalti ele deu uma pancada no ângulo e bateu na travessão. Perfeito, acontece. Mas não dá pra abrir o lado num jogo que tu tem que resolver e não te estressar com esse jogo, Diogo. Não, ele errou. Ele errou na cavadinha, que depois ele disse que não foi a cavadinha, mas o próprio Alan Patrick, ele disse, olha, da próxima vez eu não vou errar. Então ele admitiu o erro, tá certo, a gente só corrige o erro, ou melhor, só a correção se você admite que errou. O Inter ali deu chance pro azar, o Inter tem um histórico de trágico em Copa do Brasil, mata-mata é traiçoeiro, não precisava ter corrido aquele risco. Mas o que eu acho que esse jogo deixa, assim, muito claramente pra gente, Vaguinha, Diori, Lucas e todo mundo que está nos acompanhando, é uma lição para a vida. Se tu não tiver seriedade, tu não alcança o objetivo, tu não ganha. Isso vale para o futebol, isso vale para a vida. O Inter do primeiro tempo não foi responsável. Teve uma cavadinha com alguma soberba de um cara experiente como o Alan Patrick. O Inter não corria, não dividia, dava espaço, deixava o adversário chegar. Olha, só não teve finalização mais grave no gol do Antony, porque era o Maracanã, porque espaço o Inter deu, não teve ninguém passando a linha da bola, o foco, né, o Vaguinha me cutucava aqui, o Bernabé que depois melhorou no jogo, mas ele parecia desfocado, a bola ele dominava e deixava escapar, enfim. O Inter não levou a sério o jogo no primeiro tempo, porque o adversário era muito fraco e já tinha uma vitória. No segundo tempo, eu tenho, mas olha, assim, certeza, não vou dizer certeza porque eu não estava lá, só uma expressão. O Roger deve ter feito aquela intervenção no intervalo e o cara nem fala. Só entram os jogadores, ele senta e tá, e aí? Famosa mijada. Sabe? Porque não tem orientação tática pra dar. É tu dizer, olha, só um pouquinho, tudo bem, vamos respeitar o adversário, porque no segundo tempo o Inter entrou correndo e ele termina o jogo em cima pra fazer mais ainda. Claro. Porque é assim que tu tem que respeitar o adversário. E é o jogo do segundo tempo que tu espera quando o Inter enfrenta. Claro, não, perfeito. Era pra fazer isso no primeiro tempo. Exato. Trocar jogadores. E aí no segundo tempo administra o que tá resolvido. Exatamente, desgastá-los
menos, né? O Inter correu um risco que não precisava, mas eu acho que fica aí uma lição de vida. O futebol de hoje, se tu não levar a sério, tu não disputar, tu não competir, pode ser o pior adversário do mundo. O cara corre e atrapalha a tua vida. Foi o que o Inter teve de fazer, foi uma lição de vida hoje. O Inter do segundo tempo foi um time responsável e sério. Ganhou. Podia ter sido 6. No primeiro tempo foi um time irresponsável praticamente e aí poderia ter se atrapalhado. E as substituições, elas demoraram por conta... o desgaste dos titulares, ele se dá... Tem alguém chamando? Não, é um chiado na linha aí que tá Ele se dá por essa falta de comprometimento, por essa falta de seriedade em encarar o jogo. E mais uma vez, em um jogo contra o Maracanã, eu vejo o Alan Patrick jogando até os 33 minutos do segundo tempo, sendo que o Alan Patrick precisa respirar, precisa descansar. Como eu disse, Jory, as pessoas que trabalham no Inter, elas têm muito mais subsídios para tomar decisões e tá tudo bem, eu confio muito no que o Roger tá fazendo. Mas eu tenho, como torcedor, o direito de ficar preocupado. Será que contra o Maracanã eu preciso do Alan Patrick nos 2 jogos? A gente fala tanto em calendário de acúmulo de jogos, isso serve muitas vezes de explicação quando não tem um resultado positivo. Aí contra o Maracanã, eu preciso utilizar todo mundo? Todo mundo? Todos os titulares até os 33 minutos do segundo tempo. Eu aponto aqui um erro de estratégia, mas ele fica, obviamente, minimizado. Por quê? O Inter passou de fase na Copa do Brasil, ainda tem um jogo entre, né, o jogo de hoje e o duelo contra o Bahia. E se o Inter ganhar do Bahia e classificar, ou empatar o jogo e garantir classificação na Libertadores, o planejamento é ok. Agora, eu preciso falar que um titular tá fora até a volta depois da parada para o Mundial. O Vitor Gabriel, do jeito que ele saiu, com muletas, tá fora. Saiu de muleta, né? Talvez demore até mais tempo para se recuperar. E foi feio o lance, né, Vaguinha? Porque ele vira o pé para dentro. Então... Aí eu vou dizer assim, mas não tinha que ter escalado o Vitor Gabriel. O Vitor Gabriel foi preservado, por exemplo, contra o Mirassol. Então, era natural a escalação dele. Eu não vou ficar aqui, ser o engenheiro de obra pronta e dizer, olha o que aconteceu com o Vitor Gabriel. Isso aí talvez valesse para um outro, mas para ele não. Porque senão ele ia ficar 3 partidas sem jogar, aí não tem como. Mas poderia ter sido com o Fernando. Não, e menos mal que nesse momento tu tem o Juninho ali, Vaguinha, para jogar. Mas é outra saída de bola, né? O Vitor Gabriel tem muito mais qualidade de saída. É outro tipo de... Eu prefiro muito o Vitor Gabriel. E é o titular do Roger. Claro. Não adianta, é o titular do Roger. Mas tudo bem. Vamos lá, passamos de fase. Isso é importante na Copa do Brasil. Pior seria se o Juninho tivesse machucado e tivesse que jogar o Roger. É isso que eu quero dizer, né? Pelo menos tem o Juninho pra jogar. Pra entrar ali e ser o cara de pé esquerdo, pra jogar pelo lado esquerdo. Tu não muda o lugar do Vitão. Então, assim, dos males, né? Pelo menos tem soluções ali onde o Inter teve o problema, né? E agora o Inter está a 6 jogos, oitavas, quartas, semi, 6 jogos de uma final de Copa do Brasil. É verdade. Oitavas, quartas, semi, e tu daqui a pouco tá numa final de Copa do Brasil. O que eu tenho dito e falei antes do jogo, o Inter precisa sobreviver até a parada. O que é sobreviver? Campanha de meio de tabela ali no Campeonato Brasileiro, soma agora em 9 pontos contra Sport, Fluminense e Atlético, né? 86 pontos, tá ok, tá bem ok. Classifica na Copa do Brasil, já tá classificado, e classifica na Libertadores da América. E aí, respira. Aí é o cenário para botar a cabeça fora d'água e colocar a casa em ordem. Respira, tenta encontrar o melhor futebol, porque eu não vou fazer uma avaliação aqui, uma análise de algo positivo que o Inter tenha feito no segundo tempo contra o Maracanã. Eu não vou analisar que o Inter cresceu, o Inter teve desempenho no segundo tempo. Não, o Inter não fez mais do que a obrigação. O Inter está devendo uma grande atuação em um jogo de Campeonato Brasileiro. E eu não estou nem falando contra um grande adversário, porque o Inter enfrentou o Mirassol no Beira-Rio e não jogou bem. Teve dificuldade. Então o Inter está devendo. Mas eu fico esperando até depois da parada, para que essa atuação boa venha. Joga contra o Bahia, faz um jogo de superação
ganha ou empata. Se puder jogar melhor, se puder jogar bem, melhor, mas precisa melhorar muito para conquistar algum título.